Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou repetir tudo em nome de Jesus. Eu acabei de ministrar um áudio fortíssimo. Quem estava aqui percebeu, quem estava aqui viveu junto comigo esse momento. E eu peço a Deus agora claridade espiritual para que eu possa recuperar todos os registros, porque estão impregnados aqui no éter, eu possa repetir tudo para vocês. Eu não costumo fazer isso, né? Eu não costumo, mas eu vou tentar recuperar, né? Para ser o mais autêntico possível mesmo, praticamente, tá? Bom, isso aconteceu por causa de o dispositivo aqui, o aplicativo do Messenger. Uma pessoa veio pedir ajuda, uma pessoa que está com as energias desqualificadas e acabou interrompendo nossa vibração aqui, infelizmente, tá? E eu vou tentar aqui, espero que eu consiga falar tudo que eu falei no outro áudio que eu estava ministrando até agora ao vivo. Só ficou gravado 1 minuto, exatamente o minuto que eu interrompi, que pausou, né? Foi pausado. E para eu poder silenciar a pessoa que estava me chamando. Até então, eu estava vibrando, né? Até comentei que eu tinha que ter vindo uns 45 minutos muito antes. E aí não conseguia, por causa da vibração das pessoas que estavam à minha procura, emitindo, né, as energias e tudo mais. E comecei o áudio assim, né? E explicando que como eu sou muito sensitiva, muito aberta, né? As pessoas acabam invadindo pelo grau de interesse delas, pelo grau de aflição, acaba sentindo toda aquela energia da postura que a pessoa está naquele momento. Ela acaba enviando, né, teias. E até comentei dessas teias. E é isso que eu já vou iniciar como se eu estivesse falando pela primeira vez, tá bom, minha gente? Bom, fé, fofoca, ódio. O que meus interesses têm a ver com as minhas realizações? Como os boatos podem desviar o caminho das pessoas e sua relação com a fé? Fofocas, teias invisíveis que vinculam o indivíduo em futuras adversidades. O ódio e seu poder destruidor. O que alimentamos é incompatível com o que queremos. E aí eu dei início, né, ao áudio anterior e vou dar início a esse, como se eu não tivesse feito nada, como se eu tivesse vindo somente agora. Tá bom, minha gente? Ele é muito forte, espero que esse também seja também, eu tenho certeza que sim, porque está bem vivo na minha mente, eu vou passar tudo novamente para vocês, tá? Boa tarde a todos, José, Valtair, naquele outro áudio estava que acompanhou, né, toda a transmissão ao vivo, só não ficou gravado, a Rúbia, teve mais 3 pessoas, que eu não me recordo agora os nomes, peço desculpa, se elas voltarem aqui, né, a gente cita o nome delas, tá? Sejam muito bem-vindos em nosso trabalho aqui espiritual, né, perispiritual. Bom, minha gente, as pessoas normalmente, elas se ligam muito, né, nos boatos, na fofoca, né, e devido a essa falha delas, devido a esse modo de viver, esse estilo de vida que as pessoas têm, elas acabam perdendo a fé por muita facilidade, com muita facilidade. Eu assisti uma programação ontem, vídeo, que falava sobre uma segunda raça, que é semelhante a a raça humana, né? Nós somos Branca também estava, né, no último áudio, né? Infelizmente não ficou gravado. Então, para poder ficar gravado, eu vou repetir tudo de novo. Falta Eliana e falta a Rúbia também. E uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Não me recordo, mas está gravado lá também, né? Bom. E aí, a mulher... ela já foi, já trabalhou no Banco Central aqui do Brasil e conversando e tudo. Não, peraí, Banco Central Mundial, não é nem do Brasil, é mundial. Eu vi o vídeo pelas legendas
e cabe até uma correção, né? E ela falando que quem controla, né, a economia, na verdade, não somos nós humanos, somos essa raça aí, né, que não é humana, mas é semelhante ao humano. Nós somos Homo sapiens, eles é Homo alguma coisa, que parecido com sapiens, mas não é sapiens. E essa raça é muito dominadora e escraviza mesmo a raça humana. A raça humana é muito amorosa. Então, eles procuram nem cruzar, vamos dizer assim, com o humano, né, usando essa linguagem, eles não cruzam com o humano porque gera frutos inférteis. É isso que foi explicado no vídeo. E aí a mulher estava convencendo, com certeza. O que caracterizou, talvez tenha até um fundo de verdade, né? Mas o que caracterizou que pode ter um aumento aí, né? Pode ser usado parte da verdade para promover uma mentira, ou algo aí para ser taxado como extraordinário e manipular a fé das pessoas, é que foi citado que, vamos dizer assim, uma das sedes, ou a sede principal, né, desse governo oculto aí, estaria atualmente no Vaticano, né? Sendo que o Papa Francisco, de modo direto, está com trabalho através do Twitter magnífico. Até eu, né, quem acompanha meu trabalho direto ou indiretamente, sabe que eu aproveito os twitters deles para endossar, os twitters do Papa, para endossar, né? E quem conhece meu trabalho já de muitos anos sabe que eu sempre fui meio que contra, vamos dizer assim, os papas, né? Enfim, né? Eles não eram comprometidos com a humanidade, com o salvamento, mas este em específico, tá? Ele está hiper, super comprometido com a salvação de todos nós, literalmente. E a cada Twitter é revelado isso, essa manifestação, essa preocupação, essa mente dele, né, voltada para a salvação, para amparo, nunca para abatimento. Então é muito nítido, eu não vejo isso em palavras, eu vejo isso através da energia que ele propaga, né? E aí foi onde eu descobri, vamos dizer assim, né, que tem um certo boato dentro disso tudo. Justamente para quê? Todo aquele, minha gente, que se levantar a favor do justo, a favor da liberdade das pessoas, aquele que promover realmente a palavra de Deus autêntica, vai ser levantado alguma coisa do mal, usando os boatos, usando a fofoca, usando de artifícios como mentira, para tentar sabotar aquela pessoa, ou o órgão que aquela pessoa, no caso, represente. Então, como ele está diretamente resgatando muitas pessoas e está ganhando a simpatia de várias pessoas, independente de religião, né? Ou seja, está atrapalhando os planos do mal, da energia de abatimento. Então, obviamente, ele está sendo atacado. Só que aí de forma indireta. Por quê? Porque até então ficaria muito na vista, né? Se fossem trabalhar de forma direta. Porque ele está agradando, vamos dizer assim. Tá? E ele tem uma egrégora enorme. Então eles estão tentando destruir pelas beiradas, promovendo esse boato de que supostos seres estariam, né, contribuindo de forma injusta, de forma negativa, né, usando a economia mundial, né, contra o próprio ser humano. E obviamente que quem cai, quais as pessoas que caem nessa cilada, nessa armadilha, né? Normalmente as pessoas que seguem os boatos, estão à mercê das fofocas e tudo mais. Não é isso? Se vocês perceberem que o vídeo anterior, que contém mais ou menos 1 hora, né? Que foi o último áudio agora que eu transmiti, mas que aparentemente não ficou gravado. Se vocês perceberem que ele surgiu do nada aí, tá? Emergiu das cinzas, me avisa, tá bom? Só me avisa aqui, vem pra cá nesse aqui, que a gente tá ao vivo, e me avisa, tá bom? Bom, enfim, essa é um dos fatores, uma das armas, né? Uma das coisas que o boato tem de ruim e que acaba ajudando as pessoas a não colaborarem com o bem-sucedimento delas próprias, tá? Então, como os boatos podem desviar o caminho das pessoas e sua relação com a fé? Acabei de responder agora, né? Bom,
Fofocas. As pessoas, elas têm o hábito e o costume, que isso é uma armadilha, né? Quando cai no hábito, no costume, passa a ser banal, passa a ser corriqueiro, e a probabilidade da pessoa perceber que é errado é quase nula. Ela não percebe porque todo mundo faz, ela vê muito, ela se importa muito com o que os outros estão fazendo. Por isso que, às vezes, para ela se sentir realizada ou realizada, ela necessita que o outro caia para ela se sentir melhor. É aquele falso prazer de realização. É a realização contrária. Mas não é a realização autêntica, não é a realização eterna do indivíduo. Né? Quando as pessoas elas vão para uma mídia ou falam com as pessoas em prol de uma fofoca, querem saber da vida de alguém, querem saber o que aconteceu com alguém, né? Vou dar até um exemplo. Teve pessoas que passaram a assistir, não é o caso de vocês aqui, tá? Que por coincidência são 4 pessoas agora atualmente, de novo, né? Não é o caso de vocês, também, de novo, mas em determinado momento eu percebi que pessoas começaram a assistir o meu áudio, aliás, assistir meu vídeo ou ouvir meu áudio por causa de um fato que eu tinha descrito, que eu acabo contando tudo aqui, né? E que, vamos dizer assim, esse fato isolado, né? Era na vizinhança. Só pelo fato de eu ter citado a palavra faca, já vieram pessoas perguntar se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, se alguém saiu ferido. Quer dizer, olha só, né? As pessoas não têm costume. Olha, se eu fosse sensacionalista, se eu fosse uma marqueteira de primeira linha, vamos dizer assim, esses falsos por aí, eu poderia usar cada coisa, gente, só para poder ganhar audiência. Como eu sou totalmente desprendida a isso, eu, graças a Deus, não uso nada disso. Mas coisas que acontecem que eu acabo falando, não finalidade sensacionalista, mas para vocês verem como é que tá o mundo, como é que estão as pessoas, como tá banal as coisas ruins. Como a violência está banalizada, como querer mal ao outro está banalizado, né? E isso influencia bastante no dia a dia das pessoas e também impede elas de encontrar as suas realizações, a solução dos seus problemas. Acaba atrapalhando, quer ela queira ou não, né? Então, bom, enfim, aí eu percebi, caramba, que coisa, né? O poder da fofoca, né? E às vezes até a pessoa até exagera, olha, aconteceu alguma coisa, né? E não é o caso, aí vira até boato. Só que é tão poderoso o boato, mexe tanto com as pessoas, né? São teias que mexem tanto e vagam por aí, prendendo outras pessoas, que as pessoas acabam sendo motivadas a irem. Olha, até cego passa a enxergar e até cadeirante passa a andar pelo poder de uma fofoca. Gente, desculpem usar esse termo simbólico, metafórico, me perdoem. De tão interesse, o interesse da pessoa está tanto nisso, a vida dela é toda isso, ela se junta com alguém, ela vai conversar, ela vai falar da vida daquela pessoa toda. E ela acaba sendo inimiga dela mesma, inimiga das próprias realizações, porque uma coisa é você querer, outra coisa é você poder ter condições. O que distancia as pessoas de suas realizações, dos seus quereres, é justamente o modo que ela vive, o estilo de vida que ela assume para ela, a postura. E isso tem que ser levado em conta. E a fofoca, o boato, ele acaba sendo utilizado como instrumento para abater a fé, para tirar a fé de uma pessoa, para descredibilizar alguém, para desmoralizar alguém ou um símbolo. Viver em santidade, minha gente, é muito importante. O que é viver em santidade? É não se permitir ser molestado por falsas notícias, não se impressionar por notícias desagradáveis. Porque o ser humano, ele adora uma tragédia, ele adora uma bagunça, ele adora uma briga. Ele é voltado, ele acaba produzindo. Existem profissões que acabam
vivendo e surgiram a partir do malefício do outro. Olha o grau que nós estamos. Horrível. E é muito ruim isso. Nós devemos parar com isso. Não é vida. Bom, tentando lembrar, né, o que foi falado, eu espero mesmo que o nosso vídeo, que foi ministrado ao vivo, volte ou fique, mas pelo visto, gente, não ficou. Então, pedir a Deus para passar, porque as forças, obviamente, né, de abatimento, elas trabalham, elas não querem que a gente revele as coisas para vocês. Elas não querem, tá? Mas a gente tá aqui para isso. E a gente vai realizar. Se eu não conseguir passar tudo agora, eu vou conseguir passar em algum momento, eu vou conseguir passar tão forte quanto há minutos atrás. Porque foi passado, só que eu quero que fique gravado para posteriores consultas de todos vocês. Não importa se a pessoa está me vendo depois de anos. Hoje é dia 21 de abril de 2017, mas a pessoa pode estar me assistindo depois de 2 anos, 3, sei lá quantos anos. E isso pode ser a chave de muitas coisas para a libertação dela. Ela pode aprender a se resgatar junto com Moisés agora, ela encontrar o segredo de Moisés. Como se libertar? Como sair de uma prisão psicológica? De uma teia que ela se permitiu ser envolvida? Né? Então, o que alimentamos é incompatível com o que queremos. O que alimentamos? Aonde focamos? Onde está o nosso foco? Eu até comentei que existem e-mails meus, uma série de 4 e-mails, que é uma série de onde você está. Que é para a pessoa aprender, né? Aonde ela está? Onde ela se permitiu estar? Porque tem muita gente vivendo uma encruzilhada. Tem muita gente que entrou num beco sem saída, só que tudo tem saída. Tudo tem saída, só que ela tem que mudar o padrão vibracional dela. Ela tem que parar de vibrar aquilo que ela está vibrando, através do comportamento, através da postura que ela tem. Qual é a postura comportamental que ela está atualmente? Pode estar corrompendo a vida dela, pode estar impedindo uma prosperidade, pode estar causando males. E isso deve ser reconhecido através dessa oportunidade que nós estamos dando, exclusiva. Porque nós oferecemos essa forma exclusiva e gratuita da pessoa não dever nada para ninguém, ela fazer por ela mesma. A gente está ensinando a pessoa a fazer por ela mesma. Eu não estou dando nada de mão beijada para ninguém. Eu não estou dando nada de forma gratuita para ninguém. Eu estou ensinando a pessoa a fazer por ela, para não dever nada para ninguém. Que se alguém tiver que fazer por ela, ela que trate de pagar, muito bem pago. Não fique devendo depois, porque tem muita gente hoje nas encarnações atuais, na encarnação atual, ainda na infância, totalmente comprometida com a pedofilia, com a prostituição, com o vício. Por quê? Porque em encarnações passadas assumiu um papel, fez um pacto com entidades malignas, onde essas entidades acompanharam ela. Opa, agora é a hora de cobrar. Está usando a matéria dela de todas as formas possíveis e imagináveis. O mal está usando, por quê? Porque ela mesma permitiu encarnações passadas. Quando ela quis o mal daquela pessoa, quando ela quis a separação daquele casal, quando ela quis a morte daquele indivíduo. Porque ela achava que ela estava totalmente plena na matéria dela. Totalmente plena. Aí ela descobriu que existia vida após morte, existia uma nova vida. Onde aquilo que pareceu gratuito, que não cobraram nada, foram cobrar depois, numa nova vida. Porque eles não podem pegar uma nova carne. Existem normas. Por isso que eles utilizam dos outros. Então, eu até comentei com vocês que existem muitas utopias. Quando eu estudei no Núcleo de Estudos Cósmicos Aliança, e também ao mesmo tempo assistia palestras lá no Ganesha,
perto da Bernardino de Campos, Canal 2, agora não estão mais lá. Mas antes, quando eles estavam lá, vinham muitos palestrantes, alguns qualificados, né? Alguns atuantes, alguns cientistas, investigadores, peregrinos de verdade, passando coisas reais, outros não, outros agindo igual papagaio. Outros passando informação incorreta. Numa dessas informações, numa desses boatos, né? Houve um lado assim, a pessoa materialista, os chakras são totalmente, não estão em atividades. Ou seja, quando a pessoa é materialista, os chakras não têm atividade nenhuma. Estão cauterizados. Isso é uma grande mentira. Eu descobri que é uma grande mentira. Porque todo indivíduo, materialista ou não, independente da sua crença, independente da sua fé, da sua religiosidade, do seu estado de religiosidade, ele vai ter, para ele ter um corpo físico saudável, ele vai ter os chakras deles atuantes, em pleno movimento, em plena atividade, ele vendo ou não, ele sabendo ou não. Porque é vida, ele é um ser de luz, ele é um ser vivo. Todo ser vivo tem chakras. Isso é óbvio. Então, olha só a utopia sendo descaracterizada aí. Olha só o boato. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente falou no outro áudio, no outro vídeo. Eliana, eu vou te pedir um favor. Se você, por acaso, dá uma olhadinha na minha linha do tempo e verifica se apareceu um segundo áudio aí. Tá? Sem ser esse daqui. Sem ser aquele de 1 minuto. Se apareceu, me avisa, por favor. Tá? Porque é importante que a gente tenha toda aquela programação, gente. Porque é uma pena se ninguém mais, só os participantes ao vivo, obterem. Eu tô tentando lembrar, eu tô lembrando aos poucos e tô repetindo, tá? Uma coisa que eu falei também, nós sensitivos, nós somos muito frágeis em alguns momentos. Às vezes, pra gente poder ajudar um irmão, a gente fica tão aberto, que, tipo assim, quando a gente é sensitivo, o nosso normal não é mais ficar aqui na terceira dimensão, ligado na terceira dimensão. Ou seja, não cabe fofoca, não cabe boato, não cabe nada, nenhum interesse por nada nem ninguém daqui. O nosso foco tá outro. Pra gente ter uma vida saudável, tá? Caso contrário, a gente vai ter uma vida de sofrimento. Ok? Bom, devido, vamos dizer assim, nós estarmos aqui comprometidos uns com os outros, presos nas nossas próprias teias, emitidas ou não, vítimas ou não, né? Tudo isso, todo esse abatimento, tá? Vai ser só descoberto quando a gente chegar no fim da linha. Alguns chegam antes, outros chegam depois. Mas chegam. E aí é aquela corrida contra o tempo, né? Ai, meu Deus, o que será que eu fiz de errado? Né? Então não espere, tá? Acontecer isso para você se melhorar, né? Então você que tá me ouvindo, espero que fique gravado. Não espere ocorrer isso para poder se melhorar. Então, a gente começa a perceber as coisas assim, né? Então, todos nós recebemos vibração uns aos outros. A única pessoa que vai estar imune a essas vibrações, essas teias, tá? Ou alguma teia, é aquela pessoa que vai estar no meio do mato. Num raio de pelo menos de distância 1 quilômetro do outro, do seu vizinho mais próximo. Essa pessoa vai estar livre de muita coisa. Porque veja bem, você e o outro. Na maioria das vezes, principalmente nós que moramos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, moramos em apartamento, né? Então, nós não estamos vivendo o nosso estado puro. Não estamos. Existem muitas existências na nossa vida que não são totalmente nossas. São reflexos do outro, mais próximo ou não, né? Então, normalmente, as pessoas, elas vivem esbarrando na aura alheia. Às vezes até, normalmente, gente, pode ser até um motivo de prevenção, a gente não quer tacar a aura muito grande, então a gente começa a ficar muito restrito, a gente aprende a viver de forma restrita para não esbarrar estrategicamente uns nos outros. Isso é errado. A gente tem que se assumir. A gente tem que ser a gente. A gente não pode deixar de ser a gente para poder não esbarrar no outro, para poder não incomodar o outro. Tá? Então,
Vivemos em apartamento, na maioria das vezes, a maioria de nós, principalmente quem mora em São Paulo, vivemos em apartamento. Como vivemos em apartamento, tem pessoas que moram muito próximas de nós. E a gente acaba sentindo as coisas das pessoas, a gente acaba recebendo a vibração das pessoas. Então a gente acaba também sendo um pouco responsável por elas também. E olha, Dirce, isso porque você não ouviu o outro, hein? Isso porque você não ouviu o outro. Se cortou para você em 1 minuto, você não ouviu o outro. O outro estava mais forte ainda, mas esse vai ficar. Presta atenção que esse vai ficar. Em nome de Jesus eu vou conseguir falar tudo que eu falei no outro. Tô chegando lá, eu vou lembrar de tudo. Tô tentando lembrar o que eu falei em relação a isso que eu tô falando agora, entendeu? Para poder sair direitinho. Mas eu vou esquecer de tentar fazer igual, porque não combina comigo também, não tem nada a ver comigo, e vou falar como se eu estivesse falando pela primeira vez, tá? Então, como a gente mora em apartamento, então a gente fica, né? E radiestesicamente falando e radionicamente falando, o único limpo é aquele que tá lá no meio do mato mesmo. Fora isso, a gente acaba lutando não somente contra as nossas próprias existências, mas as existências alheias, e principalmente os obsessores alheios. Então, reconhecer até que ponto são os nossos obsessores, até que ponto são as nossas existências, é essencial nesse nosso caminho de libertação e principalmente solução dos nossos problemas. Porque a gente se envolve com muita facilidade. E esse mesmo nosso interesse de fofoca, de boato e tudo mais, leva a gente para o nosso stand-by. E por falar em stand-by, falando uma coisa que a gente já tinha falado, uma das minhas especialidades, que é um trabalho, faz parte de um trabalho gratuito que eu tenho, é decifrar sonhos, tá? E eu sempre ensino que os símbolos, para cada um é diferente. Não adianta comprar livro, sonhar com coelho é tal coisa, sonhar com isso é tal... Não, mentira, gente, para cada um é diferente. Eu gosto de usar também essa minha ferramenta, também no pós-consulta. Mas independente da pessoa ser consulente meu ou não, ele é capaz, porque eu acabo ensinando ele a fazer isso, decifrar seus próprios sonhos, seus próprios pesadelos. E já falo de antemão o seguinte, vamos dizer assim que nós nos colocamos em estado stand-by, quando a gente vai dormir. Digamos que os sonhos, os símbolos que vêm tal, né, que vêm com intensidade ou não, eles agem igual um refrigerante colocado dentro de um copo. Então, conforme a gente coloca refrigerante, se a gente colocar depressa, ou a gente colocar, né, se a gente colocar devagarinho, não vai traumar, né? Não vai entrar em ebulição e o refrigerante ele não vai transbordar. Não é isso? Mas se colocar devagarinho, né? As coisas vão entrando, não é isso? Na nossa vida, né? E aquelas bolhas vão subindo. Aquelas bolhas é os nossos sonhos. Que conforme eles vêm imperceptível, a gente nem lembra. Mas tem sonhos que, nossa, chocam a gente. Impressionam a gente. Essas impressões são as mensagens. Opa, alguma coisa entrou meio torto em mim. Então deixa eu trabalhar isso que é para não ficar. Porque uma das formas de se programar é justamente essa. Tá? Onde você está, né? Muita gente se programa, às vezes você vai numa palestra, algo, né, do tipo, aí você se comove, você se impressiona, você se envolve emocionalmente, e aí você se programa, você diz assim, eu quero servir a Deus. Oh, Deus me transforma em instrumento. Aí depois você esquece, só que aquilo ficou programado. Aí você começa a sentir tudo de todo mundo, não sabe por quê. Você pediu para ser usada por Deus. Mas você não pediu treinamento, você não pediu nada, aquilo não veio. Você só pediu aleatoriamente, você programou. E você se abriu para aquela situação. E você começou a ser servo de Deus. E você foi morar num lugar totalmente diferente do teu normal. Você foi parar num lugar que não tinha nada a ver com você. Por que você está naquele lugar? Você pode estar em missão. Descubra por que você está morando naquele lugar se você não gosta. Qual é a tua missão? O que você assumiu com Deus? Você tem que perceber isso. Você tem que começar a visualizar, a se vigiar. Você tem que começar a cada sonho, a cada pesadelo, começar a anotar o que vem de próximo, o que te impressionou de ruim, o que te impressionou de bom.
Ah, eu sonhei com tal coisa, tá? O que que aquela coisa é pra você? O que significa pra você? Você teve algum problema com aquela coisa no passado? Qual que é? A partir daí, você vai aprender a decifrar o seu sonho. Porque para cada um é diferente o significado. Aí que tá a coisa toda. Tá? E aí você passa a ser responsável pelo outro, porque você assumiu esse papel. Mas você não pode nem com você. Então aí que tá a importância dos nossos materiais. Fazer com que o indivíduo conheça a si mesmo e possa se administrar de uma forma correta, aprendendo a se controlar, a se dominar. Não age mais de forma insegura, mas de uma forma mais firme. Ele não é mais vítima da circunstância e também não é mais de si mesmo. E nem dos outros. Porque ele já aprendeu a desviar das coisas. Ele já aprendeu. Então, as pessoas se programam assim. Então, voltando aos sonhos. Então, os pesadelos são aquela... Sabe aquele modo quando você coloca o refrigerante que transborda, tá? É um pesadelo. Te transborda tanto, tanto, tanto de energia intrusa que pode ter te traumatizado naquele momento. Então, aquele momento é a chance diária de você se reciclar. A reciclagem ela é muito necessária. Muito necessária. Então, é bom falar sobre isso, para que vocês possam perceber aonde a gente tá, aonde você tá, o que você tá fazendo, como é que você se permitiu estar naquele local, naquela situação, indigesta no início, mas depois você começa a perceber por quê. Aí você começa a trabalhar até mudar. Não adianta apelar para manipulação, né? Tem gente que usa os oráculos, a numerologia, que também é um oráculo, um tipo de oráculo, para manipular. Ai, olha onde você mora, é uma energia horrorosa. Então coloca um Azinho ali, um Bzinho, para poder mudar ou o número 1 ou 2, né? Para poder mudar a vibração, para você poder sobreviver ali. Não, você tem que mudar o teu interior. Tudo move, tudo move, tudo move para você se mudar e morar num lugar melhor. É o nosso interior que a gente tem que mudar, não o exterior. A gente não tem que manipular fora, a gente tem que transformar dentro. Nós temos uma química. Tudo faz parte do triângulo perfeito. Então nós temos que discernir. Nós estamos compatíveis com a luz que a gente quer? Nós vivemos para a luz? Nós somos de luz? Nós agimos para a luz? Tudo é 3? Nós estamos em equilíbrio perfeito? Mente, emoção e ações? Se estamos, nós vamos trabalhar a nossa química. Porque tudo acaba sendo químico. E aí vamos trabalhar com a alquimia sagrada. Alquimia transcendental. Que é a que é feita dentro do próprio indivíduo. A partir dos seus próprios registros. Então isso é muito importante falar. E eu espero que esteja sendo gravado dessa vez tudo direitinho. E espero que aquele outra transmissão que eu fiz, ela volte de algum modo, espero. Se não voltar, tá essa aqui. Estamos transmitindo de novo, tá? Para todos novamente. Porque foi muito forte. O que eu falei foi muito forte. Eu nem esperava falar tanto. E eu vou falar tudo de novo em nome de Jesus. Ele está me amparando aqui. Está reunindo. Então, vocês percebem? Né? Às vezes o grau que a gente se conduz. Onde estão seus ouvidos? Onde estão os seus olhos? Qual o seu grau de interesse em determinada situação, determinada pessoa? É onde você vai estar. Só que você está à deriva. Aquilo não te traz um bom horizonte. Você vai estar à deriva. E aí vai acabar nos becos sem saída. Como é que você vai sair depois? Tudo tem saída, né? Para tudo tem saída. Mudando o padrão comportamental. Reconhecendo aquilo que você habitualmente faz. Que para você pode ser algo inocente, mas pode trazer malefícios futuros. Tem que reconhecer até que ponto aquilo está sendo bom ou não. Para onde aquilo vai te levar. Tá? Então, olha só.
Fé, fofoca, ódio. O que meus interesses têm a ver com as minhas realizações? Então vocês percebem que a gente já falou de fofoca e de boatos, não é isso? A gente já falou como os boatos podem desviar o caminho das pessoas e sua relação com a fé. O que tem a ver a fé? Obviamente que desliga a nossa fé, né? A gente descredibiliza as pessoas. Os boatos e as fofocas acabam sendo armas para descredibilizar alguém, porque nós temos o intuito, nós não temos o hábito de investigar, nós não temos o hábito de saber por nós próprios. A gente é muito padronizado, a gente é muito individualizado, a gente é muito precipitado, a gente é muito impulsivo. Então fica quase impossível a gente descobrir a verdade. Por causa desse mau hábito, dessa má postura. As fofocas, elas agem como teias invisíveis que vinculam o indivíduo em futuras adversidades. Claro, todo o mal que nós estamos é proveniente a desqualificações que a gente mesmo fez no nosso passado. A gente está colhendo os frutos amargos, óbvio. Quer mudar? Vamos mudar. Nosso padrão comportamental. O que alimentamos é incompatível com o que queremos, certo? Nós queremos a luz, mas agimos como trevas. Agimos como seres de trevas. A gente não sabe que está agindo, a gente não tem noção. A gente foi educado para agir dessa forma. Não é isso? A gente foi educado para sobreviver, não é? A gente arruma um emprego e a gente acaba fazendo coisas erradas. Coisas que a gente não gosta de fazer, mas arruma. Por quê? Porque a gente não foi doutrinado, a gente não se agarra a algo maior, a algo que vai nos trazer sustento. A gente não vê isso. A gente não foi educado para isso. Por isso que muitas pessoas se submetem à prostituição. Por isso que muitas pessoas se submetem ao vício. Por isso que muitas pessoas se submetem a roubar, a ser corruptas. Por isso. Porque não medem. Todo o seu ser, todo o seu intuito, todo o seu interior, toda a sua extensão está comprometida a fazer o que não deve. Ela tem bom ânimo para fazer o que não deve, mas fazer o que deve ela já não gosta de fazer. A pessoa está invertida. Eu assisti uma programação ontem na Bandeirantes do Jacan, do chefe Jacan. E uma pessoa ótima. Um profissional maravilhoso. Não só como chefe, mas como pessoa. Né? E ele foi convidado a dar broncas. Todo mundo ali sabia o jeito dele, sabia que ia levar bronca, de algum modo. E ele foi convidado por aquele restaurante. Não é isso? Da mesma forma que vocês convidam a Rosita para falar da vida de vocês numa consulta, né? Ele foi convidado, então tem que levar bronca às vezes, né? E eu adoro gente que dá bronca. Adoro gente que quer o bem, né? Dá bronca porque quer o bem, né? E às vezes tem que mostrar para a pessoa daquele modo. Enfim, depois a gente conversa mais sobre essa parte, tá? Mas entrando no assunto, continuando, e ele fez o papel dele lá, né? E foi descoberto, dentre outros programas também, num dos programas que foi num outro restaurante, eles vendiam lula no lugar de polvo. E nesse daí específico de ontem, que foi passado ontem pela Bandeirantes, eles estavam vendendo como filé mignon uma outra carne lá, dura pra caramba. E aí ele falando que ele era um absurdo. E o cozinheiro totalmente envergonhado. Falei, eu me sinto envergonhado. Como é que se sente assim? Eu me sinto envergonhado, porque a gente a gente não quer perder o emprego, tal, aquela coisa toda. É aí que entra a nossa programação de hoje, minha gente. Nunca se submeta. Você que está desempregado, desempregada, jamais se submeta a isso, a fazer coisa errada. Cai fora. Eu entendo que existem profissões que só surgiram para poder abater, para poder usufruir do mal alheio, para poder corromper. Mas fuja disso. Não vai te trazer a nada. Esse dinheiro vai ser maldito, vai ser amaldiçoado. Por que eu digo isso? Porque só existem dois senhores. Ou você serve um, de verdade, por inteiro, ou você serve outro. Não dá para ficar por muito tempo lá e cá. Querendo uma coisa
e servindo outra. Você não vai nem para um lugar, nem para outro. E vai chegar um dado momento que você vai se arrebentar. Porque você vai ter que decidir. E nem sempre as pessoas sabem os sinais da vida. O que a vida traz para as pessoas. Nem sempre as pessoas reconhecem os sinais da vida. Porque uma parte da vida te puxa para cima, outra parte te puxa para baixo. E como que isso acontece? A gente ensina. A gente está sempre ensinando. A gente está sempre passando para vocês. Então, da mesma forma, né? Vou falar um pouquinho sobre o Odebrecht, sobre outras empresas também, tá? Hoje, a que está sendo mostrada é a Odebrecht. A Odebrecht, minha gente, ela paga muito bem seus funcionários. Mas, em compensação, é uma empresa que não fiscaliza os seus diretores, não fiscaliza os seus líderes diretamente, não fiscaliza os funcionários que têm cargos que são de confiança e que devem ser pessoas de muita índole. Tem que ser pessoas de muita índole. Só que o que acontece não é isso. Não é isso. O que acontece é bem diferente. Existem pessoas sendo mandadas embora porque se recusaram a poluir um rio, a contribuir na poluição de um rio, a fraudar um documento, a corromper um outro indivíduo, pedindo que aquele indivíduo fizesse uma coisa errada, às vezes até sem saber que está fazendo. Então tem pessoas perdendo os empregos porque é bom, porque é honesto. Isso é muito triste. Sabe por que é muito triste? Porque, infelizmente, nós vivemos num grau de corrupção tão violento que faz com que nós percamos até a fé em Deus, não é isso? Percamos a fé na honestidade, no emprego bom. A gente acaba indo conforme a maré imposta pela energia destruidora do abatimento. A gente acaba caindo na boca diretamente deles. E a gente tem que reagir. A gente tem que ser resgatado. A gente tem que ter fé. A fé tem que estar em algo maior. Através do servir, você vai se selecionando, você vai entrando cada vez mais no amor de Deus. E você vai ficando cada vez mais protegido. É aí que está o segredo. Não tenha medo, não temas, não se corrompa. Por quê? Não sinta ódio também. Já vou falar do ódio de novo, né? Falei da outra transmissão, vou falar. Só que essa transmissão está saindo melhor do que encomenda. Graças a Deus, ô Senhor, obrigado. Então, tem pessoas que não são escolhidas. São pessoas que são excelentes líderes, supervisores, excelentes encarregados, mas não são selecionados para uma obra, para um emprego. Sabe por quê? Sabe qual é o defeito deles? Para o empregador? Simplesmente é porque ele é honesto e não, de forma nenhuma, se corrompe. Não vai aceitar fazer nada de errado. Você que foi rejeitado ou se sente rejeitado porque você não foi selecionado, poderia estar ganhando bem ou voltando a ganhar bem, não se importe com isso. Você está com Deus. O que você ganhou é muito mais precioso do que qualquer tipo de salário que possa estar aí pelo maligno. Você não aceitou ser corrompido e você mostrou logo na entrevista que você é incorrompível. Isso foi ótimo. Você poupou tempo, você poupou tudo. Você poupou sua energia, porque você poupou muito aborrecimento. Porque aquela empresa que aceita a corrupção como veredito, que é corrompível, que frauda, que polui, que faz coisas erradas, por mais que pague bem os seus funcionários, ela não está com a energia de Deus. E se alguma pessoa de Deus autêntica, com unção divina, entrar, pisar ali,
e sair, você pode ter certeza que aquela firma quebra. Alguma coisa é descoberta. E foi o que aconteceu com o Odebrecht. Foi o que aconteceu com o Odebrecht. E vai acontecer com outras mais também. Uma pessoa, quando cruza o caminho do justo, ela pode ter certeza que o mal dela está com os dias contados. Aquele ou aquela que se intromete no caminho do justo é visto, é jogado na cara tudo de ruim que aquela pessoa faz. É descoberto. Eu sei porque eu vivo isso na pele. Todo lugar que eu entro, minha gente, se não mudar, é desmascarado. Toda pessoa que cruza meu caminho, tenta me fazer mal, é desmascarada. É descoberta. Se tá fazendo alguma coisa de errada, é descoberto. E é algo assim, gente, gritante. É repetições que acontecem na minha vida. Por isso que eu nem me preocupo. Eu faço o meu, eu faço a minha parte. Outra coisa. Começar a fazer barulho aqui na escadaria. Então eu vou ligar o meu ventilador barulhento para neutralizar um pouco o som e eu não ficar ouvindo. Né? Bom, enfim. O ódio. Evite odiar. O ódio, gente, tem um poder de bomba atômica. Ele é altamente cancerígeno. Veja bem, eu não estou falando de uma mera mágoa, estou falando de ódio. Estou falando de ódio mesmo. E se você for ver, se você conversar principalmente de política, você vê o ódio nítido nas pessoas. Para onde é que vai tanto ódio, hein? Precisa de bomba atômica no Brasil atualmente? Não. O ódio faz esse serviço muito bem, ou melhor do que uma bomba atômica. Faz em silêncio e sem gastar nada, né? Sem precisar apertar um dedo. Quer destruir uma pessoa? Promova o ódio naquela pessoa. Ela mesma ou vai se implodir ou vai contribuir para que alguma coisa se destrua. O ódio é capaz de atingir eletrodomésticos, eletromagnéticos, eletroeletrônicos, objetos. Se você descobriu que o teu poder de ódio, eu não estou falando de raiva, nem de ira, que são diferentes, estou falando de ódio. Teu poder de ódio atinge alguém, ou já atingiu, ou quebrou, ou fez quebrar alguma coisa, cuidado. Use os nossos materiais como ferramenta de lapidação teu interior, para fazer a alquimia, para fazer a transmutação. Porque você mesmo pode ser vítima do teu próprio ódio. O ódio é tão poderoso, minha gente, que ele mata, literalmente. Ele promove doenças nos indivíduos. O obsessor, ele sabe usar o ódio como ferramenta de obsessão. Mas uma pessoa encarnada, descontrolada, uma pessoa que odeia a humanidade, ela é capaz de fazer só pelo ódio muita coisa ruim. Aí junta o ódio, fofoca e boato. Haja fé, né? Por que a Rosita veio para cá pro Facebook passar essa mensagem hoje? Porque é necessário. Tá todo mundo preocupado com uma possível terceira guerra mundial, mas ninguém tá preocupado em deixar de alimentá-la. Porque as pessoas têm muita facilidade em emitir o seu ódio, em demonstrar o seu ódio. Ai, que ódio, Rosita. Ai, que ódio isso. Ai, que ódio aquilo. E as pessoas não percebem que elas mesmas estão agindo de forma indevida contra elas próprias. Elas estão deixando suas células, suas próprias células doentes. E, obviamente, altamente cancerígenas. Infelizmente. Então, o ódio, seu poder destruidor.
Se alguém puder me lembrar de mais coisas que eu falei na outra transmissão, eu agradeço imensamente, tá? Deixa eu deixar meu boa tarde para Dirce, pro Valtair, né? Pra Branca, pra Eliana, pro Ednilson. Ah, Ednilson, não vou nem ler o que você falou aqui, tá? Raimundo e Mônica. Boa tarde, Mônica. Deus abençoe todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Não devemos ter ódio, Ednilson. Não, é o que eu tô falando agora. Esse ódio, ele vagueia. Ele vaga. E ele volta para nós igual um bumerangue. E causa, atinge nossas células, tornando-as cancerígenas. O ódio tem um poder destruidor pior do que uma bomba atômica. Ele é altamente cancerígeno. Então nós devemos sempre controlar. Toda vez que vier raiva, ódio, a gente tem que transformar, igual uma bola, e transmitir algo objetivo. O nosso ódio não vai ser objetivo para ninguém. Porque ele só tem poder destruidor. Ele vai abater. Um ser de luz jamais usa o ódio como arma de abatimento. Jamais abate. Um anjo jamais abate. Ele somente instrui. Ele somente constrói. Exatamente, causa e efeito. Ele somente vai construir. Veja bem, são energias incompatíveis. Uma não jamais vai usar a arma da outra. O bem jamais vai precisar do mal para nada. A luz, quem é de luz, quem está na energia de vida, de construção, vai construir algo para conter uma energia de abatimento, para ela mesma se consumir, mas jamais diretamente destruir. Então, procurem evitar sentir ódio. Porque vocês podem ser responsáveis pelos próprios malefícios e que vai impedir as suas próprias realizações. Depois não adianta reclamar. Estou com problema, não aguento mais tal situação. Tudo isso foi ocasionado por vocês próprios. Vocês mesmos ocasionaram, ou permitindo, ou crendo, ou por falta de fé. Chegaram nisso, gente. Tem que sair agora. Eu acho que eu falei tudo, não falei? Quem estava na outra transmissão? Boa noite, Marilene. Deus te abençoe, meu anjo. Seja muito bem-vinda sempre. Quem estava na outra transmissão? Eliana. A Branca, eu acho que estava na outra transmissão também. Quem estava na outra transmissão e está ouvindo agora a transmissão inteira? Eu acho que eu falei tudo da outra, não é? Porque nós tivemos, só para explicar quem está chegando agora, nós tivemos um probleminha de fundo energético, né? E eu já falei isso no início, só para falar agora. E foi interrompido a transmissão e acabou. E eu continuei falando, mas já tinha, não ia mais ficar gravado, não sei porquê. E eu continuei falando e transmitindo, só que não ia mais ficar gravado. Ou seja, é uma falha do Facebook, que eu até vou falar, vou até reportar isso pro Facebook. Exatamente, Mônica. Mônica dizendo, verdade, permitimos pessoas sem luz entrar em nossas vidas. Não somente a isso, né? A gente acaba chamando, atraindo isso tudo para nós, né? E o nosso trabalho é esse, ajudar vocês a identificar esse malefício, né? Essa forma de caminhar de forma incorreta e estudar vocês próprios, né? E, obviamente, nosso trabalho serve como mera ferramenta de trabalho aí para vocês, né? Eu acho que eu falei tudo, né? Eu tô tentando lembrar de tudo, eu acho que eu falei tudo que era mais importante, falei da Odebrecht, falei das pessoas, o motivo, porque muita gente, ai meu Deus, por que aquela pessoa, meu Deus, com 10 anos de idade já tá viciada no crack, já tá na prostituição, tá na pedofilia, já
O que acontece, meu Deus? Essa pessoa, em vidas passadas, assumiu esse compromisso com entidades malignas que estão usando hoje o corpo físico dela. E não pode esperar, porque elas são escarnecedoras. Ah, lembrei de outra coisa também que eu falei. Gente, cuidado com as vibrações. Vocês têm que subir de vibração quanto antes. Se vinculando somente no vertical e não mais no horizontal, não criando mais elos de dependência, pela importância, né? Pelo horizontal, pessoas, situações, enfim, tudo mais, provisórias. Por quê? Para vocês não ficarem no raio de alcance dos vampiros. Existem vampiros que atingem, obviamente, vêm sugar os nossos chakras inferiores. Os nossos chakras inferiores estão comprometidos com tudo que é inferior ao ser. Conforme nós removemos, né, nós resgatamos nossos sentidos desses males interesses, desses interesses sombrios, mesquinhos, não vitalícios, vai fazer com que a gente comece a, vamos usar esse termo, cantar para subir, né? A gente começa a evoluir, a gente começa a transformar nossas energias, então a gente começa a ficar mais amargo para esses seres, para esses espíritos ruins. Exatamente. A Mônica está dizendo, são as peles de ovelha e boca de lobo. Infelizmente, às vezes, ainda não conseguimos identificar. Por quê? Por causa dos nossos interesses ainda ocultos para nós próprios. A gente não sabe o que a gente escolhe, a gente não sabe o que a gente percebe. Então, muita coisa, você vê que muita coisa que era boato, eu descobri que era boato mesmo. Só que na época foi propagado como verdade. É assim, Então, muito a gente tem que se ligar. Opa, esse é mesmo, é outra farsa. Porque você pode colocar a pessoa no detetor de mentira, ela passa na maior, porque ela acredita. Ela não está mentindo. Ela está passando aquilo como verdade. Olha como o mal é astuto. Faz a pessoa acreditar. Para poder ganhar credibilidade. E é muito isso, hein? Isso acontece demais, minha gente. Muito. Tá? Então, infelizmente, gente, muitas pessoas confundem estado de desânimo com depressão. A depressão é algo muito maior. A depressão é uma síndrome, é uma doença. Baseada, obviamente, por gotas, né? Gotículas durante uma vida, né? De tristeza. Aquelas gotículas, transbordaram. E a pessoa não se aguentou mais. Sempre tem a gota d'água. Sabe? A última gota d'água que vai fazer o copo transbordar. Sempre tem. E é assim que funciona. Então, muito desânimo confundido com depressão não é desânimo. É a pessoa sendo vampirizada. Atenção, mulheres. Em período menstrual, muitas cólicas não são cólicas. Muitas dores são, vamos dizer assim, que reações do seu próprio órgão relutando contra o vampirismo. Tem que perceber isso. Isso foi falado na outra transmissão, graças a Deus eu lembrei. Então, muitos acontecimentos, muitas dores que não são dores, são presenças do plano espiritual, de seres que atuam no plano invisível. E quando eu falo plano invisível, nem sempre o plano invisível se resume a astral só, tá? Existem outras dimensões, não necessariamente o plano astral. E essas entidades, elas agem nesses planos, não necessariamente no astral. E nos submetem. Fazem lanchinhos ou verdadeiros banquetes de nós. E nós não temos energia para evoluir. Mas culpados somos quem? Vamos descobrir. Primeiro nos socorrer, para nos resgatar. Depois continuarmos, né? Mas postura é a base, gente, do resgate. Qualquer resgate, postura. Porque aí a gente ganha merecimento, né? De ser resgatado pelos seres de luz.
A gente ganha merecimento e sai daquela trilha. Só que aí a gente tem que cuidar, né? Vigiar nossos sentidos. Para onde é que a gente está indo, hein? Onde é que a gente está? É fruto do que a gente se permitiu. Como? O que a gente gosta? O que a gente gosta de fazer? O que a gente gosta de sentir? Os nossos prazeres, onde estão? Se a gente é amargurado, se a gente é cheio de ódio, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Não é? Então, se por acaso alguma coisa que eu falei, viu, gente, que eu falei de uma forma melhor, porque foi bem puro, né? Se por acaso, pode ser que reste dúvidas, que ficou bem entendível a forma que eu falei da outra vez, né? Da vez anterior agora. Mas se por acaso não der, não tem problema nenhum, tá? A gente continua com o mesmo assunto, falando as mesmas coisas, até vocês entenderem de que realmente nós temos que zelar pelo nosso sentimento. Que sentimento nós estamos permitindo sentir? Quais as emoções que nós estamos dando valor e vazão? O que está transbordando em nós? Que vai afetar uma multidão e vai afetar nós próprios. Vai vir, igual o bumerangue. O que a gente está permitindo participar? Qual o ambiente? O indivíduo incorrompível, ele está salvo, gente. Acreditem em mim. Ele está salvo. O restante eu já tinha falado em outras ocasiões, é só para reforçar, foi só mais para reforçar. Viver em santidade é a base. Muita gente distorce, não sabe o que é viver em santidade. Muita gente confunde fé com esperança. Esperança com acreditar são distintos. São focos semelhantes, porém distintos, independentes. Fé é uma coisa, esperança é outra. Obviamente, quem tem fé tem esperança. Mas não necessariamente quem tem esperança tem fé. Graças a Deus, Mônica. A Mônica está dizendo assim: você é bem clara nas suas palavras, está me fazendo muito bem. E acredito que para outros também. Muito obrigada, Mônica. Deus te abençoe. Eu fico tão contente, você não faz ideia. Viu? O que eu ganho disso tudo, dessa nossa relação mútua de ajuda, é que você também está me ajudando a crescer na minha fé em continuar propagando o que eu propago. Em acreditar mais, entende? Que eu posso ajudar mais pessoas, assim como eu estou ajudando você. Despretensiosamente, né? É isso que é o gostoso da nossa relação, né? Despretensioso é o nosso... A nossa vontade de ajudar as pessoas. Despretensiosa é a nossa vontade de ajudar as pessoas. Isso é muito bom e muito marcante no nosso trabalho. Por isso que ele é exclusivo, por isso que ele funciona, porque ele não deixa ninguém vinculado a nada nem ninguém. Você não vai ficar me devendo nada, você participando do nosso trabalho gratuito. Muito pelo contrário. Você fazendo uma consulta comigo, você tá quite. Você pagou a consulta, você tá quite. Você não tá me devendo mais nada. Não tem aquela coisa, depois você paga. Não, para. Né? A gente já explicou as causas, o extremo disso tudo, né? É perigosíssimo esse tipo de relação, esse tipo de ajuda, esse tipo de permuta. As permutas consideradas, não é bacana, não é legal. Vai ter um momento que a gente vai ajudar uns aos outros, vamos dizer assim, sem interesse, fazer por uns para os outros, mas não fazer necessariamente em coisas que a gente tem que fazer por nós. Tem coisas que não adianta o outro fazer por nós, é a gente que tem que fazer. Porque faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso desenvolvimento. Porque o outro ainda é o outro. O outro é um indivíduo, você é outro indivíduo. Tem coisas que nós podemos colaborar mutuamente, mas outras não. Outras é íntimo demais. Outras é individual demais.
A gente não pode jamais confundir a individualidade com o egoísmo, hein? Tem muita gente usando a palavra individualidade como sinônimo de egoísmo. E tem muita gente deixando de ser individual para ser coletivo. E tá errado. A pessoa se perde. A pessoa se perde. Nós não somos o coletivo. Nós somos um indivíduo. Fazemos parte do coletivo, mas não somos o coletivo. Tem muita gente vivendo o coletivo como se fosse o coletivo. Acaba assumindo e absorvendo tudo de todo mundo. Principalmente quem é sensitivo, meu Deus. Parou. Atenção às programações. Vamos agora desmotivarmos a querer saber da vida do outro. Eu até comentei com vocês na transmissão passada que muita gente passou a me assistir, que não é o caso, tá? Ninguém aqui, tá, gente? É isso, tá bom? Ainda bem, né? Mas muita gente começou a ter atenção no meu trabalho porque quis saber o que era, o que aconteceu com faca, que a Rosita falou, comentou, o que houve. Por quê? Porque adora uma tragédia, porque adora um sensacionalismo. Quer dizer, não veio, sabe? Por quê? Quis saber se aconteceu alguma coisa comigo, se eu tô bem. Não, é puro sensacionalismo. Depois reclama, por que tá sentindo mal, por que tá mal, por que tá batido, né? Por quê? E os espíritos de baixo calão usam essas pessoas como porta-voz deles. Como condutores de obsessão. Que as pessoas mais servem o mal do que o bem. Eu acho que agora eu consegui falar tudo, hein, gente? Graças a Deus eu consegui falar tudo. Então eu vou finalizar. Não dá para saber quantas horas eu estou aqui, quanto tempo, mas já tem bastante tempo. Eu acho que pelo tempo eu consegui falar tudo, tá? Não foi com o mesmo grau de intensidade e da mesma forma, nunca é, né? Mas acredito eu que eu tenha passado, pelo menos em tópicos, algumas coisas, pra gente debulhar depois, tá? Falei o principal, falei bastante coisa. A base é, devemos mudar, não tem outra alternativa. Devemos sim fazer nossa lição de casa. Muito. A Mônica tá dizendo, verdade, esperamos muito dos outros e nos despontamos. Porque tem gente que não tem condições nenhuma de nos ajudar. Exatamente. Ou sequer nos entender, né, Mônica? Às vezes a gente cobra muito entendimento do outro e cria um lado dependente, a gente não anda. Enquanto enquanto o outro não entender, enquanto o outro não compreender, enquanto o outro não fazer, não falar, e a gente vai se desgastando, se colocando em grau de abatimento, e os vampiros adoram quando a gente está abatido para sugar o que é a nossa energia. Principalmente nós mulheres, né? Muita gente fazendo pacto, né? Tipo, ó, vai lá no lugar lá, aí vai lá, é atendido pela entidade. A entidade fala, olha, eu não cobro nada, eu faço caridade. Ai, né? Faço caridade, não vou te cobrar nada, mas você tem que fazer um despacho, tal, enfim, sangrar, né? Alguma coisa, né? Fazer um sacrifício e tudo mais. Aí você não faz. Se preocupa não, que ela tem outro jeito. Ela te deu o que você queria, mas você não deu o que ela queria. Você falou, quer saber? É espírito, pra que quer isso, né? Eu não vou fazer isso. E você não fez, se preocupa não, que ela arrumou outro jeito, melhor, tá? Mês a mês ali de sugar, tá? O que ela queria. Só que através de você virou um sacrifício. Então, gente, cuidado com os gratuitos por aí, tá? Porque vocês acabam sendo vítimas. E sendo abatidos, depois não adianta reclamar. Você tem que perceber. Às vezes pode ser um motivo. Pode ser um mal, né? Pode ser a causa de um mal que você está passando hoje. Os elos que você fez no passado, tá aí. Por que a gente também fala sobre o processo de autocura de implantes, que foi passado originalmente pela Rede Luz, né? É um site muito antigo. E eles passaram por e-mail pra gente, eu guardei isso e eu coloquei no meu trabalho. Tudo que eu acho legal, eu coloco crédito, obviamente. Né? Eu como uma pessoa que não sou pública, mas uma pessoa que
lida com o público, eu tenho a obrigação de colocar os créditos, né? Então é por aí mesmo, né? A Mônica corrigindo, desapontamento, sim, nos desapontamos, realmente. Deu 1 hora? Que bom. E aquele outro vídeo não deu mesmo, né, Dirce? Ainda bem que a gente lembrou, hein? Graças a Deus, meu Deus do céu, Jesus, obrigado pelo meu ânimo. Tem de bom ânimo, né, Jesus? Tem de bom ânimo. Ô, Senhor, graças ao meu tem de bom ânimo, esse meu bom ânimo é conseguir, porque se eu deixasse pra depois, algo iria acontecer, eu não ia falar, gente. E eu consegui falar tudo. Pode ser que não com a mesma intensidade e energia, porque a radiônica aí é tudo, né? Mas quem participou da transmissão ao vivo outra, sabe, né? E recebeu essa energia. Bom, gente, na verdade, a sombra da transmissão anterior tá nessa aqui. Então, vai servir como endossamento. Não sombra exatamente, né? Que as pessoas podem mal interpretar essa palavra sombra. Mas um reforço. Então, automaticamente, a cada vez que a pessoa acessar esse que ficou gravado, a pessoa vai receber por tabela aquela extraordinária transmissão que a gente passou anterior a essa. Com certeza, eu vou deixar todos vocês com um forte abraço. Fiquem ligados na luz. Boa noite, Selma, seja bem-vinda também. Maria, seja bem-vinda também. Vou deixar todos com um forte abraço. Fiquem ligados na luz mesmo, hein, gente? Não sirvam as trevas. Ligadíssimos na luz, servindo a luz. Vocês já sabem como, através desses últimos áudios também, né, em especial, como fazer isso. Tá bom? E vamos andar pra frente. Amanhã tem mais áudio, se Deus quiser. Com certeza Deus quer. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau.